Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Êxodo, capítulo 11, versículo 1, 2. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga darei contra Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir parcialmente, quando vos deixar ir facilmente, a toda pressa vos lançará daqui. O 2. Fala agora ao ouvido do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 12, Êxodo 12, versículo 36, 35 em diante. Finalmente fizeram, pois, aos olhos de Israel, aleluia, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam tudo que pediam, e despediram os egípcios. Assim pararam os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, terra de 600.070 somente de homens, sim, sem contar os meninos. Subiu também com eles muitas misturas, aleluia, e gente, ovelhas e bois, um grande, aleluia, quantidade de gado. E comeram bois ázimos, aleluia, que levaram pão do Egito, porque não se tinha leveda. Glória a Deus. Agora vamos voltar aqui para falar o que Deus fez, né? Aqui. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também, amém, até aqui. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. Deu graça ao povo de Deus. Irmãos, olha essa passagem. O Senhor mandou eles pedirem, quando ele deu a última praga, que foi para matar o povo do Egito, os egípcios, o primeiro, cada filho primogênito, entendeu? A última praga que Deus deu. Aí Faraó deixou o povo de Deus ir, como ele falou para o povo judeu, o povo de Deus, hebreus, passar, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E eles fizeram isso, e aí o anjo da morte passou e não matou o povo de Deus, não tocou no povo que estava com sangue nos umbrais da porta, que era o povo de Deus. E o povo do Egito, cada primogênito de cada família foi morto. Aí Faraó ficou apavorado e falou: pode ir embora, deixou o povo ir. Porque ele falou assim: não, essa praga foi demais, perdi meu
primogênito, meu filho primogênito, todos perderam, então ele ficou apavorado, falou, pode ir. Aí Deus falou assim, Moisés, fala para o povo, para os homens pedir, para os egípcios e as mulheres também pedir para as mulheres egípcias, sabe? Joias de prata, de ouro. E todos pediram e levaram muita coisa, sabe? Muito ouro, muita prata. Por quê? Isso era o pagamento deles terem trabalhado anos e anos, sabe? Sem receber salário. Sabe? Eu não vou falar a data porque eu preciso ler novamente, saber a data que eles ficaram ali trabalhando, sabe? No Egito. Porque tudo tem que ser bem explicadinho. A gente já lê a Bíblia, é muita coisa, então tem coisa que a gente foge um pouco da mente. Então, eles já trabalharam muito, sabe? Anos e anos ali, não sei se 400 anos, trabalharam muito tempo ali para os egípcios, de graça, sabe? Sem se alimentar direito, sabe? E pedindo, clamando a Deus para, Senhor, venha nos socorrer, Senhor, estamos aqui na aflição, sabe? Como nós também pedimos a misericórdia de Deus quando estamos com algum problema. Então, irmãos, Deus ouviu o clamor daquele povo, enviou Moisés, para você ver como Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, sabe? E o Senhor não deve nada para ninguém. Você viu? Eles saíram do Egito com honra, sabe? O Senhor mandou pedir vasilha, mandou pedir joias de prata, de ouro. Sabe por quê? Porque eles trabalharam muito tempo no Egito para aquele povo, para Faraó, de graça, sabe? Apanhando, alguns morriam, sabe? Apanhando, sofrendo ali no Egito. Então, os que ficaram, o Senhor mandou, não vão sair de mão vazia. Pede joias de prata e de ouro, entendeu? Para depois eles se manterem na terra prometida, eles terem algo para... Então, é assim que o Senhor faz. O Senhor, quando Ele cumpre algo na tua vida, sabe? Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Quando Ele cumpre algo na tua vida, Ele cumpre com perfeição. Não deixa nada para trás, sabe? Os hebreus, o povo de Deus saiu do Egito com prata, com ouro, para pagar o tempo que eles trabalharam de graça. Foi mais que merecido aquelas joias, sabe? Quanto tempo eles trabalhando, apanhando, gemendo, chorando, sabe? Não tinha tempo de comer direito, sabe? Não podia, sabe? Cuidar da família direito, se alimentar direito. Só ali, sofrendo, sabe, irmãos? Então eles pediram socorro a Deus, Deus ouviu, enviou Moisés. Então, irmãos, o socorro de Deus é bem presente na hora da angústia. Então, o Senhor, Ele não está com os ouvidos agravados, o Senhor não está com os braços encolhidos para que não possa te ouvir, não possa te socorrer, te salvar. O Senhor está ouvindo o teu clamor. No tempo certo, Ele virá com a vitória nas mãos, sabe? Para te abençoar, para te socorrer. Sabe, o Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor é misericordioso. Sabe, irmãos? Como Ele fez ali no Egito, aquelas pragas, sabe, para Faraó deixar o povo embora, que estava duro, Faraó sempre dizia não, negava, mas o Senhor enviava mais praga de rãs, de gafanhoto, sabe? Os rios cheios de sangue. O Senhor foi enviando praga, mais praga, até deixarem o povo de Deus ir para cultuar a Deus.
E mesmo assim o povo de Deus fez tudo errado. As joias que era para eles, né, se sustentarem na terra prometida, eles fizeram um bezerro para adorar, porque Moisés subiu para buscar a tábua da lei e eles já começaram a fazer bagunça, acharam que Moisés não voltaria. Por isso que Deus enviou Moisés, porque o homem, ele qualquer coisa, eles acham que já não há Deus mais, sabe? Achou que Deus não estava ouvindo, que Moisés não voltaria. E Moisés voltou. Perdão, irmãos, perdão. Então, é assim o homem, sabe? A fé deles é pequena demais, igual quando estava naquele barco, Jesus descansando e eles aflitos. Acorda, mestre. Não te importa que morramos? Você acha que Jesus, estando ali, eles iam morrer? No barco que Jesus está, só tem vitória. Ninguém morre, todo mundo vive e vive alegremente. Então, Jesus acordou e falou assim: homens de pouca fé. Porque se eles tivessem fé, eles mesmos poderiam repreender o mar, sabe? Falar quieta-te, o mar, e o mar te aquietaria. Como Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço até maiores do que essa, sabe? Muitas vezes, sabe, várias vezes, um tempo atrás aí às vezes eu falo assim, eu estou sem fé, porque tempo atrás veio pessoas para mim, para me socorrer, como eu trabalhava de enfermagem, para me socorrer como enfermeira. E eu muitas vezes, eu simplesmente orava, a pessoa era curada. Aí muitas vezes agora acontecem problemas e eu fico pensando como fazer, como sair dessa situação. Aí eu falo, Senhor, eu não estou tendo muita fé como eu tinha antigamente. Eu já não estou no primeiro amor. Senhor, me traga de volta o meu primeiro amor, tudo que eu perdi, a minha fé, porque antigamente a gente entrava nas igrejas para pedir a Deus dons. A gente se dobrava, se ajoelhava, clamava, Senhor, me dá dons. Era tão maravilhoso os dons, sabe, que Deus nos dava. Sabe? Dom de línguas, dom de profecia, sabe? Dom de clamar, de orar, de buscar, sabe? Era muito lindo, mas ultimamente o povo busca coisas materiais que o Senhor falou que Ele nos dá. Então, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Medite bem nessa história de Moisés, daquele povo sofrendo ali no Egito. Viu o que Deus fez? Deus os tirou com a mão forte. Deus os tirou dali, levando riquezas, joias, prata, ouro, sabe? Joias de prata, de ouro. Então o Senhor não deixou eles saírem de mão vazia. Quando o Senhor te abençoar, Ele vai te abençoar com perfeição, sabe? Se Ele for te dar um marido, Ele vai te dar o melhor marido, sabe? Ele vai te dar o que há de melhor. Quando você dobrar seu joelho, você pede, Senhor, eu quero tal coisa, Senhor, mas que Tu me dê, porque aquilo que Deus dá é perfeito, é maravilhoso, sabe, irmãos? Não deixa o diabo te enganar, falando, essa luta está demorando, Deus não vai ouvir, Deus não vai te socorrer, Deus não virá para te tirar desta prova. É um engano, é mentira, que ele só sabe mentir, roubar e destruir. E quando o diabo vem para destruir, ele destrói mesmo, sabe? Ele arrasa com tudo. Então, irmãos, não dê ouvido ao inimigo. Creia no Senhor Jesus. Então, Deus, Ele faz tudo perfeito. A vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável.
sabe? Para nos dar aquilo que necessitamos, que precisamos, sabe? Que estamos pedindo. Então, irmãos, foque na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, como Deus falou para Josué. Medita nesse livro dia e noite, sabe? Sem olhar para a direita nem para a esquerda. É isso que Deus quer de nós, que meditemos na palavra dEle, que contém a vida eterna, a palavra dEle, e nos fará prosperar. Porque se você anda com Cristo, se você faz tudo certinho, como diz em João 14 mesmo, não me lembro agora o versículo, se você obedece a Deus, a palavra é mais ou menos assim. Se você está em Cristo, nova criatura é, mas a palavra de João 14 se você faz a vontade do Pai, se você, sabe, está em Cristo, se você está com Deus, fazendo a vontade de Deus, se você obedece os mandamentos, a palavra é assim, tudo que pedir, em nome de Jesus, Jesus falando, tudo que pedir em meu nome ao Pai, Ele vos dará, porque você está nele, se você está em Cristo, se você está em Deus, tudo que pedir, Ele vos dará. Eu creio que é João 14, 26, por aí. Entendeu? Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você faz a vontade do Pai, se você cumpre os mandamentos, não há como ele não te ouvir, não há como Ele não te abençoar. Sabe, como aquele povo no Egito. Estavam rebeldes, não queriam saber de Deus, se afastaram de Deus. Então Deus permitiu tudo o que aconteceu com eles. Mas logo que eles se arrependeram, como diz aquela palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, vigiar, se arrepender, me buscar de todo o coração, eu ouvirei e sararei a tua terra. Amém, irmãos? É isso que Deus quer para nós. Sarar a nossa terra, sabe? Como dizer, sarar a nossa terra significa como salvar a nossa família, sabe? Todos aqueles que são próximos a nós, nossos parentes. Deus salvar, libertar da graça, da vitória. Amém, irmãos? É bem por aí que Deus fala. Então, ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Como o povo do Egito. Deus não os deixou só, Deus não os abandonou. Deus esteve com eles. Deus enviou 10 pragas para livrá-los. E mesmo assim, eles ainda murmuraram. Muitos dos antigos, daqueles que eram anciãos, Deus abriu a terra e engoliu muitos. Por quê? Porque eles não estavam crendo, eles estavam, fazendo até os mais jovens que estavam crendo em Deus pensar coisas ao contrário. Fizeram tanto nervoso para Moisés que Moisés bateu na pedra com ira. Porque eles ficavam gritando, Moisés, queremos água, Moisés, queremos isso, Moisés, sabe? Moisés era o salvador naquele tempo, o salvador deles. Então eles irritavam Moisés. Moisés feriu a rocha. Deus mandou ele só falar com a rocha para sair água. Ele feriu a rocha, perdeu, não entrou na terra prometida. Aquele povo fez Moisés, sabe, se irá tanto. Então, irmãos, mas Deus mesmo assim foi com eles. Os levou para a terra prometida, mandou maná dos céus, sabe? Cuidou deles no deserto, cuidou deles, sabe? Até chegar à terra prometida. Enviou cordonizes. O Senhor fez por onde, sabe? Porque como agora o Senhor faz tudo por nós. O ímpio, o sol, como diz a palavra de Deus, nasce para o justo e para o injusto, para o crente e para o descrente, sabe? Mas eles
não sabem agradecer. Levantam todo dia, sabe? Estão vivos, estão em pé, mas não sabem agradecer a Deus. Na mente deles não há Deus. Então eles fazem a corrupção deles, a sujeira deles, porque eles acham que não há Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Porque eles querem viver na sujeira. E Deus fala também para nós: não lanceis pérolas aos porcos. Porque se você der um colar de pérola para um porco jogar ali no chiqueiro, ele vai lá usar tudinho de lama, de terra, ele não vai saber o que é aquilo. É igual o ímpio, aquele que não quer saber de Deus. Entendeu? Para eles, tanto faz eles maltratar, fazer o mal. Ultimamente, como está escrito mesmo em Mateus 24, no fim do tempo, a maldade aumentaria. O coração dos homens, os homens seriam maus, sabe? Se Deus chegar, talvez nem acharia fé, não acharia fé na terra. A palavra Mateus 24 fala. Por quê? Porque os homens são maus e eles estão cada vez piores, sabe? Igual no tempo de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, não queriam saber de Deus. Noé falava, clamava. Povo sem direita, olha a vinda naquele tempo, eles falavam, né? Como se fosse agora a vinda de Jesus. Os crentes estão falando, mas muitos não dão ouvido. Então, irmãos, é assim. Deus pegou, teve que mandar o dilúvio e acabar com aquele povo. Como ele prometeu, né? Veio o arco-íris, o Senhor deixou aquele... Toda vez que ele ficar irado, ele mandou o arco-íris para lembrar que ele não vai mais destruir a terra como naquele tempo, que ele ficou com dó, porque a família de Noé era toda justa. Então, o Senhor não poderia destruir o justo com o injusto. Como foi quando Sodoma, né? O Senhor tirou o servo dele de lá para destruir Sodoma e Gomorra. Tirou o primo de Abraão, Ló, né? E a família dele. Como Abraão falava, Senhor, se numa terra tiver 10 justos, o Senhor fala assim, eu guardarei a vida deles. Essa palavra não quer sair, então falar. O Senhor falou, se tiver 10 justos, eu guardarei a vida deles. Se tiver 5 justos, Abraão perguntando, se tiver um justo, o Senhor falou, jamais eu destruirei o justo com o ímpio. Se você for justo, meu irmão, tudo cooperará para o teu bem. Deus estará sempre ao teu lado, sabe? Ele envia anjos, arcanjos, serafins e querubins para te guardar, para te livrar. Se você é justo, se você ouve a palavra de Deus, se você cumpre os mandamentos de Deus, não há como Deus não te abençoar. Não há como Deus se calar no teu clamor, no ouvir a tua voz. Porque Ele já sabe que você vai pedir antes de você falar. Amém, irmãos? Então Deus não deve nada para ninguém. Deus, quando Ele faz uma obra, Ele faz perfeita. O Senhor está amassando o barro, sabe? Na tua vida. Está te moldando. Está te fazendo vaso novo. Para te dar as bênçãos. Porque se o Senhor não te aperfeiçoar, sabe? Não te moldar, não te ensinar, você não vai saber o que fazer com a bênção. Como aquele povo do Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto rodando. Por quê? Porque eles não estavam preparados ainda para entrar na Terra Prometida. Entendeu? Há bênçãos que você ainda não está preparada para receber. Então o Senhor está te moldando, te ensinando, te lapidando, te dando graça, te dando vitória, sabe? Para quando você receber a tua bênção,
Você saber o que fazer e agradecer a Deus, porque todo dia temos que dar graças. Porque muitas vezes a gente fala, matamos um leão por dia, mas a gente não vê aquilo que Deus, sabe, impede, sabe, as ciladas de Satanás, as flechas malignas que Satanás lança para nós, sobre nós. E nós muitas vezes não vemos. Só Jesus, só Deus vê as ciladas, sabe, preparadas para nós, as armadilhas de Satanás. E o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, sabe? O Senhor tem tirado todo o mal da nossa vida. O Senhor tem cortado o laço, o embaraço. Tudo que vem para nos atrapalhar, o Senhor vai na frente. Como Ele fez com Jesus. Enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Porque vocês sabem que aquelas chibatadas, 39 chibatadas, aquelas, sabe? Aquela cruz pesada, aquelas dores que Jesus passou, furar o seu lado, aquela lança, sabe? Tudo aquilo era para nós. Quando ele pediu água, lhe deram vinagre numa esponja para ele beber, sabe? Ele passou tudo isso por nós. Então, irmãos, temos que agradecer a Deus por isso. Que Deus é perfeito, sabe? Deus é fiel. Ele não vai te dar aquilo que não é bom para você, sabe? Deus nos dá riqueza que não nos acrescenta dores, sabe? Tudo é dele. Tudo está nas mãos dele. Ele nos dá conforme a tua misericórdia, a tua bondade. Então, irmãos, Deus socorreu aquele povo do Egito, tirou ele de lá com mão forte, sabe? E os deixou ir com riquezas. Saíram lá do Egito, sabe? Para não trabalhar, não ser escravo mais de ninguém, não trabalhar para ninguém. Viver a vida deles na bonança, na calmaria, na paz. E mesmo assim eles murmuraram. Falando Moisés, não tinha sepultura no Egito para você nos deixar morrer aqui no deserto, achando que eles iam morrer. Irmão, se Deus tirou eles do Egito, porque Deus estava cuidando. Amém? Quando Deus vê a tua luta, a tua dor, Senhor, vem. Ele se inclina para te ouvir. Ele vem te socorrer. Ele levanta do trono para te dar vitória. Vai crendo. Ele é um Deus zeloso que cuida dos seus. Sabe? É um Deus galardoador. Você tem que crer que Deus está na tua vida. Está trabalhando para aqueles que nele esperam. Amém. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nunca se esqueça. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém. Então, deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te fazer um vaso novo. Um vaso de honra. Amém. Como ele fez com José, de escravo a governador. Amém, irmãos? Estava tudo preparado já para Moisés vencer, para José vencer. Mas os irmãos deles o venderam, sabe? Jogaram ele no poço. Teve um irmão dele, 6 semanas, um dos irmãos dele que ficou com dó, queria tirar ele ali do poço, não queria que ele morresse. Não queria ter nas mãos sangue inocente. Então ele falou, melhor a gente vender ele do que matá-lo. Porque ele é nosso irmão.
Mas mesmo assim eles não foram justos quando chegaram para o pai com a túnica dele ensanguentada de sangue de cordeiro e falou para o pai que uma fera o devorou, sabe? Eles não foram sinceros, mas Abraão chorou. Mas Deus deu vitória. Jacó chorou. Então, irmãos, não vamos ficar, sabe, triste, preocupado, porque como Deus foi com José, sabe, Deus é conosco também. No fim, o pai dele descobriu que ele estava vivo e deu terras e terras para ele. Vivo, rico, próspero. Então José passou tudo aquilo. E Deus deu vitória. Por que Deus não poderá dar vitória para você? Porque Davi, sabe, passou tudo aquilo também, perseguido por Saul, sabe, correndo, sabe, sem ter onde comer, pedindo numa casa, na outra, pedindo abrigo, escondendo nas cavernas, sofrendo por um crime que ele não cometeu, sabe? Saul querendo matá-lo de qualquer maneira, sendo que ele ajudou muito Saul. E Deus não deu vitória para ele. No tempo certo ele sentou no trono. No tempo certo José se tornou governador. Também Daniel. Então, irmãos, vamos crer que Deus não está dormindo. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosqueneja, não dorme, sabe? Então, irmãos, vamos confiar. Fizeram tudo para Daniel cair na cova dos leões. Mas o Senhor fez os leões jejuar. Ninguém tocou em Daniel. Você não vai perecer nessa luta, não. Você não vai morrer nessa luta, não. Deus está cuidando de você nessa luta. Deus cuidou de Daniel dentro da cova. Deus cuidou dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali dentro da fornalha ardente. E Nabucodonosor queria que eles se dobrassem para a estátua dele. Ele falou, não, dobraremos só para Deus. E se Deus nos livrar ou nos livrar, não dobraremos para homem, sim para Deus, para estátua nenhuma. Aí eles foram jogados na fornalha ardente. Chegou lá, o Senhor já estava ali dentro esperando. E os livrou do fogo, nada tocou neles. Não morreram queimados. Mas quando jogaram, os que o acusaram, que falaram, aí, rei Nabucodonosor, esses 3 não curvaram para ti. Aí Nabucodonosor mandou, aquece mais a fornalha e joga eles dentro. E o anjo do Senhor, que era Jesus, estava lá já dentro, esperando para eles, para passar junto com eles. Deus passa com você nessa prova, irmão. Deus passa com você na fornalha ardente. Deus passa com você na cova dos leões. Se não fosse Jesus ali dentro segurando, sabe, a boca dos leões, teria engolido Daniel, sabe? O Senhor, sabe, está com a espada desembainhada, tocando nesse inimigo, para que não possa te afligir, te fazer o mal. O Senhor sempre chega na frente, o Senhor sempre está ao nosso lado, sempre ao nosso redor, sempre vendo o que está acontecendo conosco. Ele não nos deixa só, não nos abandona. Amém, irmãos? Então tome posse da sua vitória. Creia que Deus está trabalhando. Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, no seio da sua família, sabe? Se é enfermidade, se é incredulidade,
qualquer perturbação, qualquer confusão, o Senhor está passando contigo. Amém? Como diz a palavra dele, chorai com os que choram, sorri com os que sorriem. Então, irmãos, temos que tomar as dores um do outro. Como Deus fala, leva as cargas um dos outros. Mas muitos lê a Bíblia 20 vezes, 10 vezes, a Bíblia toda, e não sabe o que é levar carga um dos outros. Não sabe o que é ajudar o outro, não sabe o que é fazer pelo outro. Muitos me dizem, eu já li a Bíblia toda, e eu falo assim, e aí? O que você está fazendo com a sua vida? Se leu a Bíblia toda, era para você estar diferente. Mas glória a Deus, que o Senhor fala na palavra dele. Te dei mais sabedoria do que os seus amigos. Então, através dessa sabedoria, como ele disse, os anciãos ensinam aos mais jovens. Muita coisa eu passei para essas pessoas que me diziam que leu a Bíblia toda e estavam fazendo tudo diferente. Muitos já mudaram, muitos estão melhorando, estão fazendo certo. E eu dou glórias a Deus que o Senhor tem usado a minha vida para limpar a vida de pessoas, para ajudar, para libertar. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas só que Deus nos usa para falar, para ajudar. Porque os anjos pediram para vir na terra, pregar o evangelho, falar. O Senhor falou, não, lá tem os homens. E eles vão fazer a obra no teu lugar. Então, irmãos, fique em paz. Deus vai enviar socorro para você. Você que está na cadeia, você que está sofrendo. O Senhor está vendo. Sabe? É o trabalhar de Deus na tua vida. Você vai sair daí, sabe? Com a vitória na mão. Você que está doente, sabe? Esteja nas drogas, esteja onde for. A mãe que está assistindo esse vídeo pode confiar que o Senhor já está livrando seu filho das drogas, da maldade desse mundo. Creia que Ele é um Deus fiel, um Deus zeloso que cuida dos seus, sabe? Por causa de uma mãe, o Senhor livra o filho, sabe? Deus está com os braços estendidos, sabe? Com os braços levantados, com as mãos estendidas, para te socorrer, para te dar vitória. Creia, Ele é fiel, sabe? Então, permaneça, sabe? Nos caminhos do Senhor, meditando na palavra de Deus. Que grande é a vitória na tua vida. Porque só Deus corta laço, embaraço. Só Deus desfaz todo o mal na nossa vida. Só Deus abre porta onde não tem porta. Amém? Ele vai te dar essa vitória. O Senhor já enviou os anjos com a bandeja na mão para te socorrer, para te ajudar, para te livrar, para te tirar daí dessa prisão, sabe? O Senhor é grande, é maravilhoso. Tudo está nas mãos dele. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega seus problemas ao Senhor, sabe? Ele tem lutado por ti. Senhor, Ele tem te socorrido, Ele tem te guardado, Ele tem te livrado. Se você ainda respira e está vivo, é porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te livrado, sabe? Das setas do inimigo, das maldições desse mundo, do homem maligno, do homem perverso. Como diz nos Salmos de Paulo, Ele nos livra do homem perverso, do homem mau. O Senhor tem te livrado, tem te guardado. Receba aí, irmãos, a provisão de Deus, a graça e a misericórdia. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor mandou falar com vocês.
e deixo-vos a paz.